O silêncio daquela casa não era paz, era aviso. Rosa acordava antes do sol, uniforme limpo, passos cuidadosos. Aprendeu cedo que para sobreviver era melhor não ser vista. Do outro lado da cidade, uma mansão enorme, fria, cara, vazia. E um homem acostumado a mandar, mas não a olhar. Otávio Brandão tinha tudo, menos paciência, menos empatia, menos humanidade. Naquela quinta-feira, uma reunião importante. Homens de terno, vozes baixas, um clima tenso no ar. Então, o barulho, um segundo. Um erro, e alguém precisava pagar por isso. Rosa estava no lugar errado, na hora errada. O que Otávio diz ali quebra algo que não dá para varrer do chão. Mas o que Rosa carrega para casa naquele dia, ninguém imagina. Porque aquela humilhação não é o fim da história, é o começo. Fica comigo até o final. Porque tem segredo, virada e uma escolha que ninguém vai acreditar. Agora me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo essa história? O despertador não tocava mais há 3 anos. Rosa acordava por conta própria, sempre antes do sol nascer, como se o corpo guardasse uma memória antiga do tempo em que precisava correr contra as horas para não chegar atrasada. Agora, aos 58 anos, o hábito permanecia mesmo quando a necessidade havia desaparecido. Sentada na beira da cama, ela observava pela janela pequena do seu apartamento a cidade ainda adormecida. As ruas vazias, os postes de luz piscando preguiçosamente, o silêncio que antecede o movimento. Era nesse momento, entre o sono e a vigília, que Rosa se permitia sonhar. Sonhar com uma vida diferente, com dignidade, com um lugar ao sol que fosse verdadeiramente seu. O café estava sempre fraco, mas ela gostava assim. O açúcar era medido com precisão de quem aprendeu a fazer muito com pouco. A bolsa simples de couro sintético repousava ao lado da cadeira, já arrumada desde a noite anterior. Dentro dela, as chaves da casa de Otávio Brandão, o cartão do transporte público e uma pequena carteira com poucos reais. Havia algo de ritualístico naquelas manhãs. Rosa sabia que estava se preparando para mais um dia de invisibilidade, mas ainda assim se arrumava com cuidado. Penteava os cabelos grisalhos com carinho, vestia o uniforme limpo e passado, calçava os sapatos gastos, mas sempre bem cuidados. Era uma forma de resistência silenciosa, de manter a dignidade mesmo quando o mundo ao redor insistia em negá-la. A mansão de Otávio era um contraste brutal com o pequeno apartamento de Rosa. Mármore por todos os lados, móveis que custavam mais do que ela ganhava em 1 ano, lustres de cristal que refletiam uma luz fria e distante. A casa era grande, mas vazia, bonita, mas sem alma, rica, mas pobre de humanidade. Otávio Brandão, aos 62 anos, havia construído um império baseado na convicção de que as pessoas se dividiam em 2 categorias: as que mandavam e as que obedeciam. Ele, evidentemente, pertencia à primeira. Sua fortuna havia sido construída com inteligência e determinação, mas também com uma frieza calculista que transformava pessoas em números, relacionamentos em transações comerciais. Ele nunca havia chamado Rosa pelo nome. Em 5 anos de trabalho, ela era você, ei, ou simplesmente ignorada quando suas necessidades eram óbvias. Para Otávio, funcionários eram como móveis. Deviam estar sempre no lugar certo, funcionando perfeitamente, mas jamais chamando atenção para si. Rosa limpava cada canto daquela casa como se fosse sua, não por possessão, mas por respeito ao próprio trabalho. Cada mármore polido, cada cristal brilhante, cada tapete aspirado eram pequenos atos de amor próprio, disfarçados de serviço. Ela sabia que Otávio nunca reconheceria seu zelo, mas fazia por ela mesma, pela mulher que escolheu manter a dignidade, mesmo em um ambiente que tentava roubá-la a cada dia. O silêncio na mansão era diferente do silêncio do apartamento de Rosa. Lá era um silêncio de solidão, mas também de paz.
Aqui era um silêncio de tensão, de frieza, de relacionamentos que nunca se permitiram florescer. Otávio vivia rodeado de luxo, mas profundamente isolado. Suas refeições eram servidas em mesa para 12 pessoas, mas ele sempre comia sozinho. Rosa observava do canto do olho aquele homem poderoso que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Havia momentos em que o via parado diante das grandes janelas, olhando para o jardim perfeitamente cuidado, e ela percebia algo que ele tentava esconder, uma profunda melancolia. Mas era apenas um lampejo, rapidamente substituído pela máscara de autoridade que ele usava como uma armadura. Ele havia perdido a esposa 10 anos antes de uma doença que todo o dinheiro do mundo não conseguiu curar. Desde então, a mansão se tornara ainda mais fria. As fotos dela estavam guardadas, os quartos vazios permaneciam fechados, e Otávio se refugiara no trabalho como uma forma de não confrontar a dor que o dinheiro não podia comprar nem vender. Rosa sabia disso não porque ele tivesse contado, mas porque as casas guardam memórias. Ela encontrara uma vez um retrato esquecido em uma gaveta. Uma mulher bonita, de olhos gentis, abraçada a um Otávio mais jovem que sorria de forma genuína. Por um momento, Rosa viu naquele homem na foto alguém capaz de amor, de ternura. Guardou o retrato no mesmo lugar, mas a imagem ficou gravada em sua memória. Era como se 2 mundos coexistissem na mesma casa sem nunca se tocarem. O mundo de Otávio, feito de negócios, poder e solidão dourada. E o mundo de Rosa, feito de trabalho silencioso, dignidade preservada e uma humanidade que ela se recusava a perder, não importa quantas vezes fosse tratada como invisível. O ponto de encontro entre esses 2 universos sempre foi frágil, mediado apenas pela necessidade prática. Ela precisava do emprego. Ele precisava que a casa funcionasse. Não havia conversas além do estritamente necessário. Não havia gestos de cortesia. Não havia reconhecimento mútuo como seres humanos compartilhando o mesmo espaço. Mas o destino tem formas peculiares de forçar encontros que pareciam impossíveis. E naquela manhã de quinta-feira, quando Rosa chegou mais cedo que o habitual para limpar a biblioteca antes que Otávio descesse para o café, algo ia mudar para sempre a dinâmica daqueles 2 mundos paralelos. O encontro que mudaria tudo estava a apenas algumas horas de acontecer. Um encontro que não seria marcado por palavras gentis ou gestos carinhosos, mas por uma humilhação tão profunda que forçaria ambos a olharem nos espelhos de suas próprias almas e questionarem quem realmente eram por baixo das máscaras que haviam escolhido usar. Rosa terminou de arrumar a bolsa, fechou a porta do apartamento e desceu as escadas do prédio simples onde morava. Do outro lado da cidade, Otávio já estava em seu escritório, revisando contratos e tomando decisões que afetariam centenas de pessoas, sem imaginar que sua própria vida estava prestes a ser afetada por alguém que ele nunca havia considerado digna de um segundo olhar. O sol nascia devagar sobre a cidade, iluminando 2 destinos que estavam prestes a se cruzar de uma forma que nenhum dos 2 poderia prever. Rosa, com sua dignidade silenciosa e seu bilhete esquecido. Otávio, com seu poder aparente e sua solidão disfarçada. Ambos carregando feridas que não sabiam como curar. Ambos prestes a descobrir que às vezes o que mais tememos encontrar em outras pessoas é o reflexo daquilo que mais precisamos mudar em nós mesmos. A manhã de quinta-feira começou igual a todas as outras, mas carregava no ar uma tensão que Rosa não conseguia identificar. Talvez fosse a forma como Otávio olhava pela janela do escritório, com uma rigidez diferente nos ombros. Talvez fossem os telefonemas mais frequentes, as conversas em tom mais baixo, o ranger dos dentes que ela percebia quando ele pensava estar sozinho. Os negócios não iam bem.
Rosa não entendia de economia nem de mercado financeiro, mas entendia de pessoas. E conhecia Otávio o suficiente para perceber que por trás da máscara de controle absoluto, algo estava se desmoronando. Ele bebia mais café que o normal, dormia menos e tinha desenvolvido o hábito de ficar parado diante do espelho do hall, como se questionasse a própria imagem. Naquela manhã, enquanto limpava o escritório, Rosa encontrou papéis espalhados pela mesa. Não era de sua natureza bisbilhotar, mas algumas palavras saltaram aos seus olhos: inadimplência, execução fiscal, prazo final. Ela não sabia o significado exato de todos os termos, mas a linguagem do desespero ela conhecia bem. Por um momento fugaz, Rosa sentiu algo inesperado: compaixão. Não pela riqueza de Otávio, mas pela humanidade que ela reconhecia por trás de toda aquela frieza. Ela sabia o que era ter medo de perder tudo, sabia o que era acordar de madrugada com o coração apertado, sabia o que era fingir força quando se sente completamente vulnerável. Mas a compaixão foi rapidamente interrompida pelo som de vozes na sala principal. Otávio estava recebendo visitas importantes. Rosa podia ouvir fragmentos da conversa: investidores, parcerias, futuro da empresa. Ela procurou ser ainda mais discreta, movendo-se pelos corredores como uma sombra, evitando qualquer ruído que pudesse interromper a reunião. Foi quando aconteceu. Rosa estava organizando os livros na estante da biblioteca, uma sala adjacente à principal, quando ouviu o barulho. Não foi ela quem derrubou o vaso de cristal. Talvez tenha sido o vento que entrou pela janela entreaberta, talvez um dos gatos do vizinho que costumava pular o muro. Mas o barulho ecoou pela casa como um grito. O silêncio que se seguiu foi pior que o estrondo. Rosa correu para a sala e viu os cacos espalhados pelo chão de mármore, o cristal refletindo a luz em 1000 pequenos fragmentos. Os homens de terno olhavam para ela com expressões que variavam entre o incômodo e o desdém. E Otávio? Otávio tinha o rosto transformado pela fúria. É isso que acontece quando se contrata pessoas que não sabem lidar com coisas de valor. As palavras saíram de sua boca como lâminas afiadas, cortando o ar e o coração de Rosa simultaneamente. Pessoas simples não têm a delicadeza necessária para cuidar de objetos caros. Deveria agradecer por ainda ter emprego nessa idade. Rosa sentiu o mundo parar. Não pelas palavras em si, que já eram humilhantes o suficiente, mas pela plateia que assistia a tudo em silêncio. Homens importantes, poderosos, que agora haviam sendo reduzida a nada diante de seus olhos. Ninguém disse uma palavra em sua defesa. Ninguém questionou se ela realmente havia causado o acidente. Ninguém a tratou como um ser humano digno de, no mínimo, o benefício da dúvida. Ela abaixou a cabeça, como havia feito tantas outras vezes na vida, e começou a juntar os cacos. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura explosiva de humilhação e raiva contida. Cada fragmento que ela colocava na palma da mão era como um pedaço de sua própria dignidade sendo recolhido do chão. Seja mais cuidadosa da próxima vez, disse Otávio, voltando a atenção para os investidores, como se Rosa nunca tivesse existido. Peço desculpas pelo constrangimento, senhores. Às vezes é difícil encontrar pessoal qualificado. Rosa terminou de limpar os cacos em silêncio. Varreu cada pequeno fragmento, passou o pano no chão para garantir que nenhum resíduo ficasse. Fez seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mesmo com o coração despedaçado, porque era isso que ela sabia fazer: manter a dignidade mesmo quando o mundo conspirava para roubá-la. Quando terminou, guardou o material de limpeza e foi para a cozinha. Sentou-se na pequena cadeira que usava para as refeições, longe da vista dos patrões, e finalmente permitiu que as lágrimas rolassem. Não chorava de autopiedade, mas de cansaço.
Cansaço de ser invisível, de ser diminuída, de ter sua humanidade negada por alguém que se considerava superior apenas porque tinha mais zeros na conta bancária. Foi nesse momento de dor profunda que Rosa tomou uma decisão. Não voltaria no dia seguinte. Depois de 5 anos aguentando desprezo disfarçado de indiferença, aquela humilhação pública havia sido a gota d'água. Ela tinha dignidade suficiente para não aceitar mais ser tratada como menos que humana. Terminou o dia de trabalho mecanicamente. Organizou o que precisava ser organizado, limpou o que precisava ser limpo, guardou as chaves no lugar de sempre. Não disse nada para Otávio, não fez drama, não pediu explicações. Apenas trabalhou em silêncio, como uma mulher que estava executando seus últimos atos naquele lugar. No ônibus de volta para casa, Rosa olhava pela janela embaçada e sentia uma mistura estranha de alívio e medo. Alívio por ter decidido preservar o que restava de sua dignidade. Medo pelo futuro incerto que a aguardava. Aos 58 anos, começar de novo não seria fácil, mas preferia a incerteza com dignidade, a segurança com humilhação. Quase por hábito, ela parou na lotérica próxima de casa. Era uma tradição boba, sem esperança real, mas que mantinha acesa uma pequena chama de sonho. Escolheu os números de sempre, as datas de nascimento dos filhos que não teve, o número da casa onde nasceu, a idade que fez no último aniversário. Pagou com o troco que tinha e guardou o bilhete na carteira sem grandes expectativas. Em casa, fez sua janta simples e ligou a televisão pequena da sala. O apartamento parecia ainda mais modesto depois de um dia na mansão de Otávio, mas era seu. Ali ela era dona. Ali ela tinha voz. Ali ela existia de verdade. Pensou em como seria procurar outro emprego, em como explicaria por que saíra do anterior, em como enfrentaria a desconfiança que sempre pairava sobre mulheres de sua idade. Não imaginou que naquele momento carregava na carteira um pequeno pedaço de papel que tinha o poder de reescrever completamente sua história. Não sabia que o destino, que parecia tão cruel naquela manhã, estava preparando uma reviravolta que mudaria não apenas sua vida, mas também a de Otávio, de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Rosa dormiu naquela noite, acreditando que havia perdido seu emprego e parte de sua dignidade. Acordaria descobrindo que havia ganhado algo muito maior que dinheiro. Havia ganhado o poder de escolher quem ela queria ser e como queria ser tratada. Havia ganhado a liberdade de nunca mais abaixar a cabeça para ninguém. Do outro lado da cidade, Otávio também não conseguia dormir. Os investidores não haviam ficado impressionados com sua apresentação. As contas continuavam se acumulando. E uma sensação estranha, quase desconhecida, começava a incomodar seu peito. Culpa. Não pelo vaso quebrado, mas pela forma como havia tratado uma mulher que dedicara 5 anos de sua vida cuidando de sua casa. Por um momento, na escuridão do quarto, Otávio se perguntou quando havia se tornado o tipo de pessoa capaz de humilhar publicamente alguém que nunca lhe fizera mal. Mas rapidamente afastou o pensamento. Não tinha tempo para filosofias quando sua empresa estava à beira do colapso. Rosa era apenas uma funcionária que cometeu um erro no pior momento possível. Ele havia reagido com a pressão que sentia. Era compreensível. Ou pelo menos era isso que ele tentava se convencer, enquanto olhava para o teto e sentia que algo fundamental havia se quebrado naquela sala junto com o vaso de cristal. Algo que não poderia ser varrido e jogado no lixo. Algo que permaneceria ali, invisível, mas presente, mudando para sempre a forma como ele enxergava a si mesmo. Rosa acordou na sexta-feira com uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez em 5 anos, não precisava se levantar antes do sol, não precisava correr para chegar no horário, não precisava se preparar para mais um dia de invisibilidade. A cama parecia mais confortável, o café mais saboroso, o silêncio mais pacífico.
Sentada à mesa pequena da cozinha, ela planejava como seria o dia. Talvez organizasse o apartamento, talvez visitasse a vizinha que sempre a convidava para um café, talvez comprasse o jornal para procurar anúncios de emprego. Não tinha pressa. Pela primeira vez em décadas, o tempo era dela. Foi quando lembrou do bilhete de loteria. Estava na carteira, dobrado entre o documento de identidade e o cartão do vale-transporte que não precisaria mais usar por alguns dias. Rosa não tinha o hábito de conferir os números imediatamente. Geralmente esperava alguns dias, sem pressa, sem expectativa. Era mais um ritual de esperança do que uma verdadeira aposta no destino. Ligou a televisão pequena da sala e esperou o programa que anunciava os resultados da loteria. Os números foram sendo sorteados um a um, e Rosa conferia com a paciência de quem não espera nada além de uma pequena distração matinal. Primeiro número, conferia. Segundo, também. Terceiro, quarto, quinto. Seu coração começou a acelerar. Quando o último número foi anunciado, Rosa sentiu o mundo parar. Não de uma forma poética ou romântica, mas literalmente. Como se o tempo tivesse sido suspenso e ela estivesse flutuando em um espaço entre a realidade que conhecia e uma nova realidade que ainda não conseguia compreender. Conferiu uma vez, duas, três vezes. Não havia dúvida. Rosa havia ganhado na loteria. Não um prêmio pequeno, não alguns milhares de reais que dariam para algumas compras especiais. Havia ganhado um prêmio que mudaria completamente sua vida. Mais dinheiro do que ela jamais sonhara ter. Mais do que conseguia calcular mentalmente. Mais do que precisaria para o resto da vida e ainda sobraria para ajudar quem quisesse. Sentou-se no sofá e chorou. Não lágrimas de alegria explosiva, mas lágrimas de alívio profundo, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Como se todas as humilhações, todas as vezes que abaixou a cabeça, todas as noites em que dormiu preocupada com o futuro, de repente fizessem parte de um passado que não precisaria mais se repetir. Por horas, ficou sentada naquele sofá, olhando para o bilhete nas mãos trêmulas, tentando assimilar a magnitude da mudança. Não pensou imediatamente em casas luxuosas ou carros importados. Pensou em dignidade. Pensou em nunca mais ter que aceitar ser tratada como menos que humana. Pensou na liberdade de escolher quem ela queria ser a partir daquele momento. A primeira pessoa que pensou em contar foi ninguém. Rosa percebeu, com uma clareza cristalina, que não tinha ninguém íntimo o suficiente para dividir aquele momento. 5 anos trabalhando na casa de Otávio, mas ele nunca soube sequer seu sobrenome completo. Vizinhos cordiais, mas não confidentes. Uma vida construída na simplicidade e na solidão, que agora se transformava em uma vida de possibilidades infinitas, mas ainda solitária. Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma ideia que, à primeira vista, parecia absurda, mas que crescia dentro dela com uma lógica própria. E se ela não contasse para ninguém? E se guardasse o segredo por um tempo? E se voltasse ao trabalho como se nada tivesse acontecido? A princípio, a ideia parecia masoquista. Por que voluntariamente se submeter novamente àquela humilhação? Mas quanto mais pensava, mais a ideia ganhava sentido. Ela agora tinha o que Otávio sempre teve: poder. Poder real, que não dependia de herança ou sorte nos negócios, mas que era dela por direito. E poder, ela estava começando a entender, não era apenas ter dinheiro, era escolher como e quando usá-lo. Rosa percebeu que queria ver Otávio novamente, mas não como a empregada humilhada de ontem. Queria vê-lo como a mulher que agora era, alguém que podia escolher estar ali ou não, alguém que não dependia mais da boa vontade dele para sobreviver, alguém que tinha recuperado completamente sua dignidade e podia olhá-lo nos olhos como igual. Mais que isso, ela queria entender o homem por trás da máscara de poder.
Agora que também tinha recursos, podia ver Otávio sem a barreira da necessidade econômica. Podia observá-lo como ser humano, não como patrão. E talvez, apenas talvez, pudesse ajudá-lo a encontrar o homem que um dia foi, antes que a solidão e o poder o transformassem em alguém capaz de humilhar uma mulher publicamente. Segunda-feira de manhã, Rosa se levantou no mesmo horário de sempre. Fez o café fraco, arrumou a bolsa simples, vestiu o uniforme limpo. Mas havia algo diferente no seu passo, na forma como segurava a cabeça, no brilho discreto dos olhos. Ela estava representando o papel da empregada doméstica, mas por dentro sabia que era uma das mulheres mais ricas da cidade. Otávio ficou surpreso ao vê-la. Esperava que ela faltasse ao trabalho, talvez até que pedisse demissão. Afinal, ele havia sido duro com ela na quinta-feira. Mas lá estava Rosa, pontual como sempre, cumprimentando-o educadamente e se dirigindo às suas funções como se nada tivesse acontecido. "Bom dia, senhor." "Otávio", disse ela, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez em 5 anos. Não foi um olhar desafiador ou insolente. Foi um olhar sereno, de alguém que sabia exatamente quem era e qual era seu valor. Otávio sentiu algo estranho naquele momento, uma sensação que não conseguia identificar. Era como se Rosa tivesse crescido durante o fim de semana. "Bom dia", respondeu ele, desconcertado. Havia planejado, talvez, conversar com ela sobre o incidente da quinta-feira, talvez até pedir desculpas, mas a tranquilidade de Rosa o deixou sem palavras. Ela não parecia ressentida nem intimidada. Parecia equilibrada, como alguém que havia encontrado seu centro. Rosa trabalhou naquele dia com a mesma dedicação de sempre, mas havia uma diferença sutil na sua postura. Ela não se escondia quando Otávio passava pelos corredores, não abaixava os olhos quando ele se dirigia a ela, não tinha pressa em terminar as tarefas para sair de perto. Estava ali porque escolheu estar, e essa escolha mudava tudo. Durante o almoço, enquanto comia sua marmita simples na área de serviço, Rosa observava Otávio através da janela interna. Ele estava no escritório, cercado de papéis, o telefone tocando constantemente, as marcas de preocupação cada vez mais visíveis no rosto. Pela primeira vez, ela o via não como o homem poderoso que a intimidava, mas como um ser humano em dificuldades. "Posso trazer um café para o senhor?" perguntou ela, batendo levemente na porta do escritório. Era a primeira vez em 5 anos que tomava a iniciativa de oferecer algo além do que lhe era pedido. Otávio levantou os olhos dos papéis, surpreso novamente. "Pode sim. Obrigado." A palavra obrigado saiu automaticamente. Mas ele percebeu que raramente agradecia Rosa por qualquer coisa. Era como se os serviços dela fossem dados como garantidos, como se ela fosse parte da mobília da casa. Pela primeira vez, viu algo estranho nessa dinâmica. Rosa trouxe o café em uma das xícaras de porcelana que normalmente eram reservadas para visitas importantes. Era um pequeno gesto quase imperceptível, mas que comunicava uma mudança sutil na forma como ela via a si mesma em relação àquele espaço. Não era mais apenas a empregada que usava utensílios baratos na cozinha. Era uma pessoa que merecia o mesmo respeito que qualquer visitante. "Como estão os negócios?" perguntou ela, colocando a xícara na mesa. Era uma pergunta simples, mas que jamais fizera antes. Otávio ficou tão surpreso que quase derrubou o café. Em 5 anos, Rosa nunca demonstrara interesse por sua vida profissional, nunca fizera perguntas pessoais, nunca ultrapassara a barreira invisível entre patrão e empregada. "Complicados", respondeu ele, sem saber bem por que estava sendo honesto. "Alguns investimentos não saíram como esperado. Às vezes acontece." Havia algo na tranquilidade de Rosa, na forma como ela o ouvia sem julgamento, que o fazia querer falar. Era como se ela tivesse se tornado uma confidente improvável.
O Senhor vai conseguir resolver, disse Rosa, com uma convicção estranha. Pessoas como o Senhor sempre encontram uma saída. Não era adulação nem falsa esperança. Era a observação serena de alguém que havia aprendido que problemas financeiros, por maiores que sejam, são apenas problemas financeiros. E problemas financeiros sempre têm solução, mesmo que não seja a solução que esperávamos. Naquela tarde, quando Rosa voltou para casa, se sentiu estranhamente satisfeita. Não porque gostava de fingir ser pobre quando era rica, mas porque havia descoberto algo poderoso, a diferença entre ter poder e exercer poder. Ela sempre tivera poder, o poder de sua dignidade, de sua humanidade, de sua capacidade de amar e perdoar. Agora também tinha o poder do dinheiro, e escolheu usá-los juntos, com sabedoria. Otávio, por sua vez, não conseguia parar de pensar na conversa que tiveram. Havia algo diferente em Rosa, algo que não conseguia definir. Ela parecia mais presente, mais sólida, como se tivesse encontrado uma força interior que ele não conhecia. E isso o incomodava, porque fazia com que ele se questionasse sobre onde estava sua própria força interior. As semanas que se seguiram trouxeram uma dinâmica nova e inesperada àquela casa. Rosa continuava fazendo seu trabalho, mas havia se tornado também uma presença. Não apenas alguém que limpava e organizava, mas alguém que estava ali, genuinamente presente, oferecendo uma humanidade que Otávio havia esquecido que existia. E lentamente, sem perceber, ele começou a depender daquela presença mais do que dependia dos serviços que ela prestava. Os meses que se seguiram trouxeram uma intimidade inesperada àquela casa que sempre fora fria. Rosa continuava sendo a empregada doméstica oficialmente, mas havia se tornado também confidente, presença humana e, estranhamente, fonte de sabedoria para um homem que sempre acreditou que sabedoria vinha apenas com diploma e conta bancária recheada. Otávio começou a esperar pelas manhãs em que Rosa chegava. Não apenas pelos serviços que ela prestava, mas pela tranquilidade que trazia consigo. Havia algo na forma como ela ouvia seus desabafos sobre os negócios, na forma como oferecia perspectivas simples, mas certeiras, na forma como sua presença tornava a casa menos vazia e mais humana. Rosa, disse ele numa tarde de quinta-feira, 6 meses após o incidente do vaso quebrado. Posso falar com você? Ela estava organizando a biblioteca, aquela mesma biblioteca onde tudo começou, mas agora o ambiente carregava memórias diferentes. Claro, senhor. Otávio, respondeu ela, colocando os livros de lado e dando-lhe atenção total. Eu preciso me desculpar com você. As palavras saíram com dificuldade, como se fossem pedras que ele tivesse engolido há meses e finalmente conseguisse cuspir. Pelo que aconteceu aqui naquele dia, pela forma como a tratei. Não foi justo, não foi certo. E eu me envergonho de ter sido capaz daquilo. Rosa o olhou com uma expressão serena, sem ressentimento, mas também sem pressa em aliviar o desconforto dele. Obrigada por dizer isso, respondeu simplesmente. Sei que não foi fácil. Havia uma dignidade em sua resposta que tocou Otávio profundamente. Ela não estava sendo condescendente nem vingativa. Estava sendo genuinamente humana. Eu não sei como me transformei no tipo de pessoa capaz de humilhar alguém publicamente, continuou ele, a voz carregada de uma vulnerabilidade que Rosa nunca havia visto. Minha esposa, ela ficaria envergonhada de mim. Ela sempre dizia que o dinheiro deveria nos tornar mais generosos, não mais cruéis. Acho que eu esqueci disso. Foi a primeira vez que Otávio mencionou a esposa na presença de Rosa. E ela percebeu que aquele homem, por trás de toda a frieza, carregava uma dor que o dinheiro não conseguia curar. Ela tinha razão, disse Rosa suavemente. Mas as pessoas às vezes se perdem no caminho. O importante é encontrar o caminho de volta. Naquele momento, olhando para aquele homem poderoso admitir suas falhas
e demonstrar arrependimento genuíno, Rosa soube que havia chegado a hora. Hora de revelar quem ela realmente era agora, hora de mostrar que o poder havia mudado de mãos, hora de ensinar a lição mais importante de todas, que a verdadeira superioridade vem da capacidade de perdoar e elevar o outro. Senhor Otávio, disse ela, há algo que preciso contar ao senhor. Havia uma solenidade na sua voz que fez com que ele prestasse atenção total. Alguns meses atrás, minha vida mudou completamente. E eu escolhi não contar para ninguém porque queria entender o que essa mudança realmente significava. Rosa contou sobre a loteria. Contou sobre a decisão de voltar ao trabalho. Contou sobre os meses observando, aprendendo, escolhendo usar seu novo poder para construir em vez de destruir, para elevar em vez de diminuir, para perdoar em vez de se vingar. Otávio ouviu em silêncio absoluto, os olhos se arregalando conforme compreendia a magnitude do que ela estava dizendo. Você é milionária e escolheu continuar trabalhando aqui? A pergunta saiu num sussurro incrédulo. Depois de como eu a tratei, depois da humilhação. Rosa sorriu pela primeira vez desde que começara a falar. Eu escolhi continuar porque queria entender quem nós dois realmente éramos, por baixo do dinheiro, do poder, das máscaras que usamos. E o que você descobriu? Perguntou Otávio, genuinamente curioso e profundamente humilde. Descobri que o senhor é um homem que perdeu o caminho, mas que ainda tem capacidade de encontrá-lo de volta. E descobri que eu sou uma mulher que sempre teve dignidade, mas que precisava de recursos para ter também escolhas. Otávio ficou em silêncio por longos minutos, processando não apenas a informação, mas a lição profunda que Rosa estava ensinando. Ela havia escolhido o perdão quando poderia ter escolhido a vingança. Havia escolhido a compaixão quando poderia ter escolhido a crueldade. Havia escolhido vê-lo como ser humano quando ele a havia tratado como menos que isso. Por que você me contou agora? Perguntou ele finalmente. Porque agora o senhor está pronto para ouvir, respondeu Rosa. E porque eu preciso que o senhor saiba que quando eu disser que o perdoo, não será a empregada perdoando o patrão. Será uma pessoa perdoando outra pessoa, de igual para igual. Naquele momento, Otávio compreendeu algo que todos os anos de sucesso nos negócios não haviam conseguido ensinar, que o verdadeiro poder não está na capacidade de diminuir os outros, mas na capacidade de elevá-los. E que Rosa, mesmo quando não tinha dinheiro, sempre teve mais poder verdadeiro do que ele, porque sempre soube tratar as pessoas com dignidade. Algumas semanas depois, chegou o dia em que Otávio precisou fechar a empresa. Os investimentos ruins, a crise econômica, as decisões equivocadas do passado finalmente cobraram seu preço. Ele perdeu quase tudo, mas descobriu que havia ganhado algo muito mais valioso: a capacidade de ser humano novamente. Rosa o encontrou naquela tarde, sentado no jardim da mansão, que em breve não seria mais sua, olhando para o horizonte com uma expressão de paz que ela nunca havia visto em seu rosto. Como está se sentindo? Perguntou ela, sentando-se ao seu lado no banco de mármore. Livre, respondeu ele, surpreendendo a ambos com a honestidade da resposta. Pela primeira vez em anos, me sinto livre. Livre do peso de ter que ser superior a todo mundo, livre da responsabilidade de manter uma imagem, livre do medo de perder tudo porque já perdi, e descobri que isso não é o fim do mundo. E agora? Perguntou Rosa. Agora eu aprendo a recomeçar. Aprendo a construir uma vida baseada em quem eu realmente sou, não em quanto eu tenho. Aprendo a tratar as pessoas como você sempre me tratou, mesmo quando eu não merecia. Aprendo a ser o homem que minha esposa se orgulharia de ter ao lado. Rosa sorriu e tirou um envelope da bolsa. Tenho uma proposta para o senhor, disse ela. Dentro do envelope estava uma oferta de emprego. Rosa havia comprado um pequeno hotel no interior, um lugar simples, mas acolhedor,
e queria que Otávio o administrasse. Seria uma parceria, explicou ela. Você com sua experiência, eu com os recursos, mas principalmente duas pessoas que aprenderam a se ver de verdade, construindo algo juntas. Otávio olhou para o papel nas mãos, mas principalmente olhou para Rosa. Via nela não apenas uma mulher generosa, oferecendo uma oportunidade, mas uma professora que havia lhe dado a lição mais importante de sua vida. Aceito, disse ele, mas com uma condição. Quero aprender a ser o tipo de pessoa que merece sua confiança. 6 meses depois, o pequeno hotel no interior havia se tornado conhecido não apenas pelo conforto das acomodações, mas principalmente pelo carinho com que os hóspedes eram recebidos. Otávio descobrira que sua verdadeira vocação não era acumular riqueza, mas criar experiências que fizessem as pessoas se sentirem especiais. Rosa visitava o hotel regularmente, não como patroa fiscalizando o empregado, mas como amiga acompanhando o crescimento de alguém que se tornou importante em sua vida. Eles haviam desenvolvido uma amizade improvável, baseada no respeito mútuo e na gratidão compartilhada por terem se permitido enxergar além das primeiras impressões. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda do hotel, observando o movimento tranquilo da cidade pequena, Otávio disse: Sabe, Rosa, eu sempre achei que dignidade era algo que o dinheiro comprava. Agora entendo que dignidade é algo que o dinheiro pode roubar de nós, se deixarmos. E eu aprendi, respondeu Rosa, que o maior luxo não é ter tudo o que se quer, mas ser respeitada pelo que se é. O dinheiro me deu escolhas, mas foi nossa amizade que me deu o que eu mais queria, ser vista de verdade. Eles ficaram em silêncio confortável, 2 seres humanos que haviam encontrado o caminho de volta à própria humanidade através do encontro com a humanidade do outro. O sol se punha sobre a cidade pequena, pintando o céu de tons dourados que pareciam simbolizar um novo começo para ambos. Rosa nunca mais precisou acordar antes do sol nascer por obrigação, mas continuava fazendo por escolha. Agora acordava para ver a beleza do mundo que ajudava a construir, para planejar as formas como poderia usar seus recursos para elevar outras pessoas, para viver cada dia sabendo que havia transformado não apenas sua própria vida, mas a vida de alguém que aprendera a enxergar o mundo com os olhos do coração. Otávio aprendera que verdadeira riqueza não se mede em números numa conta bancária, mas na capacidade de olhar no espelho e gostar genuinamente da pessoa que se vê refletida. Havia perdido uma fortuna, mas ganhado algo infinitamente mais valioso: a paz de espírito que vem de saber que se é uma boa pessoa. E assim, 2 vidas que se cruzaram no meio da dor encontraram na compaixão mútua o caminho para uma alegria que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Descobriram que às vezes perdemos tudo para ganhar o que realmente importa, e que o maior milagre não é ganhar na loteria, mas encontrar pessoas que nos ajudem a descobrir quem realmente somos por baixo de tudo o que pensamos que precisamos ser. Porque algumas vitórias não fazem barulho. Elas simplesmente colocam cada pessoa exatamente no lugar onde pode ser mais feliz. No lugar onde é verdadeiramente vista, respeitada e amada pelo que é, não pelo que tem. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para que mais pessoas conheçam essa linda mensagem. Clique agora na próxima história, que está ainda mais emocionante. Deus te abençoe.